Fala pessoal, tudo bem? Professor Flávio Mota por aqui. Nós somos a QI Byte, Técnicas e Lógica de Programação. A nossa aula é a aula 11. Nós vamos continuar falando de pseudocódigo condicionais. Galera, nesse exemplo aqui, nós vamos usar uma condicional diferente, tá? As linguagens de programação, elas, além da condicional C, né, que no caso seria o if, nós temos uma outra opção para fazermos as nossas condições, que é o switch, né? Aqui nós conhecemos como escolha caso. Então, olha só, quando eu tenho um problema para ser resolvido, que tem múltiplas condições, e essas condições não são tão complexas de resolver, eu posso estar utilizando o escolha caso. Repare que a estrutura é bem tranquila, tá? Nesse caso aqui, eu vou digitar um valor. Eu vou digitar um valor para a variável mês, né? Aqui. Esse valor é um valor entre 1 e 12, certo? E eu vou usar a estrutura escolha caso. Então, eu vou verificar a variável que eu li, correto? Caso 1, repare que a variável é do tipo inteiro, tá? A variável mês. Caso o usuário digitar o 1, então ele vai escrever na tela para mim o mês de janeiro. Caso 2, ele vai colocar fevereiro. E assim por diante, tá bom? Lembrando que isso aqui também é uma condicional. Então, como uma condicional, ele tem apenas uma resposta, né? Então, para toda a estrutura montada, eu tenho apenas uma resposta. Se nenhuma das respostas tiver de acordo com o que eu programei, né, ele vai me devolver esse cara aqui, ó, outro caso. Ele vai colocar mês inválido, tá bom? Então, se nenhuma das opções estiverem de acordo, ele devolve outro caso. Repare que a estrutura, ela tem um início aqui, ó, e ela termina aqui, ó, no fim escolha. Então, é escolha variável, eu tenho as opções que são os casos e finalizo com o fim escolha. Ok? Então vamos lá? Mão na massa? Simbora. Então aqui eu vou digitar um valor para a variável mês. Eu vou declarar a minha variável mês do tipo inteiro, conforme está lá no nosso exemplo. E aqui eu vou colocar a nossa estrutura. Escreva, digite um valor entre 1 e 12. Então, leia mês, né, que é a variável mês. Então, aqui eu vou colocar escolha mês, conforme está aqui, ó, escolha mês. Então, quando eu digo escolha mês, ele vai pegar o valor da variável e vai colocar na estrutura do escolha caso, ok? Então, escolha mês. Caso, né? Caso 1, repare que é o seguinte, galera, obrigatoriamente eu tenho que colocar nessa estrutura aqui, ó, tá? Então, caso a resposta seja 1, eu tenho um resultado. Caso seja 2, eu tenho um outro resultado, ok? Então, vamos lá. Caso 1, escreva janeiro. Caso 2, escreva fevereiro. E assim por diante, ok? Se nenhum dos casos satisfazer a minha condição, então, outro caso, escreva valor inválido, né? Ou algo do tipo, tá bom? E aqui eu finalizo com o fim escolha, que é o final da minha estrutura, ok? Vamos lá, vamos testar. F9, ou venha em executar algoritmo. Opa, eu tenho aqui um erro. Olha só, Visual G, ele sempre nos ajuda, tá, gente? Repare que aqui, ó,
digite o valor entre 1 e 12. Eu não fechei a aspas aqui, ó. Então, ele usa uma sintaxe de linguagem de programação. Então, se faltar ponto e vírgula, qualquer operador, né? Qualquer operador ou sinal, né? Que ele usa como sintaxe, ele vai dar o erro. Então, coloca aqui o valor que falta, continuar. Então, aqui ficou colado, tá? Não ficou tão legal, ó, mas digite um valor entre 1 e 12. No nosso caso, eu tenho apenas 2. Então, vou colocar o número 2, olha lá, fevereiro. Certo? Se eu colocar aqui 1, janeiro. Se eu colocar 12, eu não tenho 12. Então, valor inválido. Ok? Então, o nosso algoritmo está funcionando totalmente. Tá bom? Essa estrutura de escolha caso, ela é bastante interessante, tá, gente? Professor, quando que eu vou usar o escolha caso e vou usar o C? Olha, vai ficar a critério de vocês, né? Dependendo da situação, do problema a ser resolvido, vocês podem usar um ou outro, tá bom? Beleza. Galera, para cada bloco de aula, eu vou deixar para vocês exercícios, tá bom? Para cada bloco, eu vou deixar 3 exercícios para que vocês possam estar fazendo, tá? Eu vou deixar o gabarito dos exercícios e vou deixar uma videoaula também com exercício resolvido. Porém, galera, vamos ser honestos com vocês mesmos, né? Claro. Então, tenta fazer os exercícios sem olhar os gabaritos e sem olhar a resolução, tá bom? Então, abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau.